E aí, pessoal, tudo bem? Então, falando sobre uma dúvida muito comum aí que os alunos perguntam, então acho que vale a pena falar um pouquinho sobre o VO2, né? VO2. Pô, tem VO2 alto, então vai bem na prova. O que o pessoal, né, usa o VO2 máximo como um preditor de performance, né? A gente vai ver que não é tão simples assim, tá? Então, o VO2 é sim um importante índice de condicionamento físico, né? Lembrando que não é só a questão física que vai levar uma boa performance, tem a técnica, nutricional, psicológica. Mas, do ponto de vista físico, o VO2 realmente tem uma importância muito grande, mas a gente vai ver que ele não está sozinho nessa, né? Ele não é o principal, ele não é somente ele o responsável por uma boa performance física. A gente vai ver que tem outros dois fatores aí muito importantes, principalmente em provas longas. Okay? Então, preparei um slide bem simples aqui para a gente conversar sobre isso rapidamente. Lembrando, não é uma aula de fisiologia, até porque eu não sou fisiologista e também ninguém quer termos aí muito complicados. Então, tentar explicar de uma maneira bem firme, bem simples. O todo, né? Depois a gente pode até discutir cada item mais para frente, mas do todo, dos três itens aí principais, né? Referente a, vamos dizer, se é que a gente pode usar esse termo, preditor de performance. Preditores, né, de performance, ok? Então, pessoal, vamos lá. Então, pensando em preditor de performance, né? Primeira coisa que vem à cabeça, o senso comum aí, somente o VO2, né? Normalmente a gente vê aquela medida ml por quilo por minuto, que é o relativo. Então, o VO2 é uma medida de potência aeróbia, ou seja, até onde o sistema aeróbio contribui no fornecimento de energia, né? Então, intensidades altas. Depois do VO2 máximo, né? Quando é atingido o VO2 máximo, a energia produzida vem do sistema anaeróbio, né? Então, essa é o VO2 máximo, uma medida de potência aeróbia, e o L2, né? Então, outro fator aqui importante, né? O L2, o LT2, máxima fase de lactato estável, também é muito importante para a performance. E essa é uma medida de resistência aeróbica, né? Então, aqui, até o L2 é quando o sistema aeróbio está fornecendo a maior parte da energia produzida. Então, você consegue ficar mais tempo aqui, né? E o VO2 máximo é a intensidade máxima que o sistema aeróbio ainda está fornecendo energia, mas você vai ficar pouquíssimo tempo aí na intensidade VO2 máximo, ou seja, atletas até que não têm atletas não, pessoas sedentárias que não têm um condicionamento bom, nem conseguem chegar no VO2 máximo. Então elas fadigam antes de chegar nessa potência aqui, de verificar a potência aeróbica. Então, e depois temos a economia de movimento, outro fator muito importante, né? Quanto de oxigênio você gasta para realizar determinada carga externa. Ou seja, por exemplo, 200 watts, né? Um atleta que tem o mesmo VO2 aí de 60 ml por quilo por minuto e a 200 watts ele gasta 48 ml por quilo por minuto e o outro atleta gasta 42, provavelmente esse atleta de 42 vai ter uma performance melhor ou vai conseguir sustentar mais tempo uma potência semelhante ao outro atleta, porque ele gasta menos oxigênio para realizar a mesma potência ou o mesmo pace. Então, a economia de movimento é muito importante. E também, outro item importante para a performance, né, para manifestação da performance, seria a capacidade anaeróbia, muito importante aí. Por exemplo, no triatlo a gente viu aí no Mundial de São Jorge, o Sanders deu um sprint final no Braden Curry, mas na bike é extremamente importante, várias provas decididas no sprint final, que é a capacidade anaeróbia, e também responder ataques, quando que há uma manifestação da capacidade anaeróbia. Okay? Então, não é só o VO2, que é uma medida de potência aeróbia, ou seja, até quando o sistema aeróbio está fornecendo energia. Após isso, então, é energia exclusivamente anaeróbia. Aqui o L2 é maior, até a fase onde o sistema aeróbio está
mantendo a maior parte da energia. Depois, após isso, começa a ter uma contribuição importante do sistema anaeróbio, por isso que sobe o lactato sanguíneo. E economia de movimento, capacidade anaeróbia. Okay? Só dando um exemplo para a gente não confundir muito aqui VO2 máximo e o L2. Então, por exemplo, num teste de VO2 máximo na esteira, vamos pôr na esteira, mas pode ser por potência também, um teste incremental máximo, vai aumentando aos poucos, né? Incremental. Então, ó, vamos dizer, esse atleta alcançou o VO2 máximo a 20 km por hora, ou seja, acima, depois 21 ele não aumentou o volume de oxigênio, quer dizer que a 20 o sistema aeróbio dele chegou no limite, ele não contribui com mais nada além de 20 por hora, né? Não contribui mais, né? E o L2 aqui dele, ou seja, quando o lactato dele começou a subir de maneira significativa, foi a 15 km por hora, né? Então, a gente diz que o fraction utilization dele foi de 75%, ou seja, o VO2 dele foi 20 km por hora, mas ele consegue manter por um certo tempo, né, somente a 15 km por hora. Então, acima de 15 ele vai fadigar rápido, né, que é acima do L2, ok? Então, fraction utilization, isso é muito importante. Quanto maior, né, maior o L2 em relação ao VO2, esse indivíduo é mais bem condicionado, ok? Somente esclarecendo, né? Eu até falei aqui, indivíduo mais bem condicionado. Falamos VO2 semelhantes, né? Vamos dizer, um tem 83 e outro tem 80. E um tem o fraction utilization de 75, outro de 80. Então, essa é a questão. Agora, se o VO2 é determinante, por exemplo, uma pessoa tem um de 60, um VO2 de 60 e o outro de 80. Aí provavelmente não vai ter jeito, né? O L2 dele vai ser bem menor e mesmo com a economia de movimento não vai, né, não vai ter um desempenho de quem tem um VO2 de 80. Mas os quenianos, por exemplo, o Kipchoge não tem o maior VO2, né, e tem o melhor desempenho. Então, tem essas questões envolvidas aqui, né? Então, não é só o VO2. Então, isso é muito importante também. VO2 semelhantes, né? Então, se a diferença é muito grande aqui já, então provavelmente aqui não vai, um de 80 para um de 55, realmente não vai ter nem condições de comparação nesses itens aqui, ok? Nesse outro slide aqui é muito interessante, né? Então a gente tem essas três, né? Essas três aqui também, o anaeróbio ali, né? Mas como que a gente direciona o treino para provas mais curtas e provas mais longas, né? Aqui essa ilustração é bem legal porque em menos de um ano o Christian Blumenfeld, né, um atleta aí famoso no triatlo, ele conquistou, né, o ouro olímpico no Japão e em menos de um ano fez o recorde mundial no Ironman Cozumel 7:21, se eu não me engano, e ganhou o mundial de Ironman em St. George, nos Estados Unidos, né? Que depois teve Kona, mas no mesmo ano teve o St. George aí, que recuperou aquele ano da pandemia que não teve. Então, como que ele fez? Eu gosto de seguir o técnico deles, né? Do Idem também, um dos técnicos, né? O Olaf. E ele explicou muito bem como eles fizeram isso. Em menos de um ano ele estava aqui, foi para o MEN e depois agora eles vão voltar no projeto olímpico aí para Paris 2024, né? Como direcionar o treino nessas três variáveis aqui. Então ele explicou que o treino do Blumenfeld para as Olimpíadas estava bem direcionado aqui para VO2 e L2 aqui. Então não se preocupou tanto com a economia de movimento porque está gastando lá carboidrato, está numa intensidade alta, não de maneira muito econômica, mas já está terminando a prova, 1h40. O que importa mesmo é a velocidade, né? Intensidade super alta, um VO2 alto, um L2 muito alto, né? E para o Ironman já não é, o perfil já não é tão voltado aí, claro, ele tem um VO2 super alto, um L2 também alto, mas ele tem que ter uma economia de movimento alta, porque senão ele não vai conseguir sustentar por muito tempo, né? Uma prova que durou aí 7 horas e 49, 48, em alta intensidade também.
o que aconteceu? Ele caiu um pouco, ele direcionou um treino mais para a economia do movimento, teve uma redução leve de VO2 L2 e aumentou muito a economia do movimento, né? Porque como o técnico dele explica, e eu falo pessoal, você pode perder a corrida na natação, pode perder a corrida na bike, mas você não ganha, né? Se você não correr bem. Então a corrida geralmente você tem que fazer tudo certo para decidir bem na corrida. E é o que os noruegueses fazem muito bem. Eles conseguem nadar forte, pedalar forte, mas são econômicos. E na corrida eles dão aí o ataque final. Daí pode ser mais ineficiente, uma intensidade mais alta na corrida, mas está terminando a prova. E é onde eles conseguem se destacar dos outros os atletas. Por quê? Eles têm uma economia de movimento, principalmente na natação e na bike. Também isso é muito importante atletas do Tour de France, atletas de várias etapas, porque se ele também não for eficiente, queimar gordura em alta intensidade, ele não vai sustentar isso por muito tempo. Não é uma prova de 1h30, 2 horas. Então são vários dias aí, alguns dias intensidade mais alta. Claro, eles ficam no pelotão lá muito tempo, mas tem horas que na última montanha e tal, a intensidade é mais alta, então se eles economizaram lá atrás, eles podem gastar bastante, ser mais ineficientes, gastar mais carboidrato aí na última montanha. Então. E no Ironman é diferente, é a intensidade alta o tempo todo. Né? A bike aí a gente vai ver que tem a potência média das bikes aí entre 280 e esse último ano aí do francês, o Sam Lidlow, fez aí 311 watts de potência média, acho que é NP, de normalizada ainda, de NP na bike, 44 de média. Então você vê que a intensidade é muito alta. Então se você gastar todo o seu carboidrato aqui, não sobra nada para correr. Então a economia de movimento também é muito importante. Então o treino do Blumenfeld foi muito isso, né? Direcionou de VO2 e L2 para a economia de movimento aqui para Ironman. Ok? Então acho que era isso, pessoal. É um processo muito complexo aí os treinos. Então tem treinos que a gente visa isso ou visa isso. Ou, claro, não é só isso, mas mais isso, né? Ou mais aquilo. Ok? Então, os treinos direcionados para longo, direcionados para mais curto. Então acho que é isso, pessoal. Valeu, espero que tenha ajudado aí. Um abraço.